né? Ana, a gente então entende que o planejamento sucessório se diz customizado, é um trabalho de alfaiate. Você tem que entender o objetivo da pessoa para ir adiante e desenhar como vai ser, como você vai formatar esse planejamento. E aí também ficou moda dizer holding. Eu quero fazer uma holding. Não sei se é porque o nome é bonito, as pessoas acham chique, mas é cabível em todo planejamento sucessório? Porque às vezes a pessoa talvez já chega para você, Ana, eu quero fazer uma holding. Você senta na mesa e fala, eu quero fazer uma holding. Falou, opa! Como assim? Você ouviu aonde essa frase, né? Funcionaria da mesma forma que o planejamento. Vamos pensar, vamos... Claro! Pode ou não fazer parte de um planejamento. Sim, pode ou não fazer parte, né? Ter uma empresa, ter outras responsabilidades. Nem todo caso cabe holding. Tem que avaliar os impactos tributários, como nós dois já fizemos vários estudos. Vamos dar um passo atrás. Holding. O que é? Holding é o quê? É ter uma empresa. Uma sociedade. Você vai, então, incorporar imóveis que antes eram seus, né? Vai trocar a chave, né? Antes a chave era sua, você que abria a porta e vai passar a chave para uma outra pessoa com o CNPJ, com outros sócios. Quer dizer, pode até ser um sócio único, mas é uma outra pessoa com outra declaração de imposto de renda. Aí vem sempre as questões fiscais, né, Carol? Exatamente. Mas eu na hora que eu botar o imóvel. Mas vale a pena, porque economiza imposto de renda. Vale a pena? Depende. Você aluga, você gera renda com esses bens. Em quanto tempo você recupera? A gente tem discussões. Exatamente. O imóvel está sendo alugado ou não? Porque se ele está sendo alugado, você até vai ver a questão do imposto de renda, mas o herdeiro já está morando ali, são muitas discussões mesmo. Mas olha só, essa transferência, quando é o caso de fazer uma holding, essa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, é ITBI, é ITD, depende... Não, é ITBI, tá. Mas ainda assim há discussão se vai incidir o ITBI ou não. A discussão, primeiro, dependendo do objetivo da sociedade, mas se é uma holding patrimonial, a princípio sim, mas a gente tem um julgamento do Supremo que abriu uma brecha para discutir a incidência do ITBI nesses casos. E aí, se o Supremo decidir que não incide, não paga imposto nenhum para transferir da física para a jurídica? Exatamente. Você vai transferir do seu bolso esquerdo para o seu bolso direito, que eu gosto de brincar, porque o patrimônio está dentro do seu grupo, sem pagar o ITBI. Mas é uma discussão que a gente tem hoje. E assim como a questão de, eu economizo com aluguel. Sim, mas a gente tem reforma tributária tramitando no Congresso que pode acabar com essa vantagem de ter imóveis na pessoa jurídica. Não é tão claro assim. Então, a Ana falou, a pessoa chega com holding, aí volta para mim. E a questão fiscal? Não, tem muita coisa para a gente observar aí para ver se realmente vale a pena. Não é só um nome bonito para a gente emplacar. Mas então, Ana, fazer uma holding, instituir uma holding, é basicamente transferência de patrimônio para uma empresa. Que você vai ser sócio ou sozinho ou com outra pessoa. E fora que sim, e muitas vezes, né, você às vezes idealiza uma situação, não, então ótimo, vou fazer uma holding, já coloco eu e meus filhos como sócios, e aí às vezes você perde então o controle do seu patrimônio, e eu já tive casos de que a pessoa, não, então já sei, olha, eu quero deixar esse imóvel para o fulano, esse imóvel para o Beltrano, esse imóvel para o fulano. Eu falei, não, mas você não pode mais fazer isso, porque todos esses imóveis estão na holding. Então agora essas pessoas todas são condôminas. Agora são cotas. Agora vocês são cotas, então você não pode mais dispor dos seus imóveis. Não é que a holding não vale a pena. Isso, quem está colocando não aqui é que deve ser avaliado caso a caso. A caso, exatamente. Então, caso a caso, e aí às vezes a pessoa fala, que ótimo, fiz holding, não precisa de inventário. Não, precisa, porque se aquele que fez a holding continuar como cotista, vai ter inventário para transmitir as cotas. Então, tudo tem que ser analisado com calma. Não, é a mesma coisa você chegar num médico e falar, vim aqui porque eu tô com uma apendicite. Peraí, não é assim. Vai dizer o médico. Vai dizer o médico. Então, quando o cliente chega para mim e fala, vim aqui para dizer que eu quero fazer uma holding, ou ele já foi orientado e já sabe que é assim que tem que fazer, e a gente vai, então, juntos, né? Porque, obviamente, que eu vou fazer uma holding com o Dani, né? Vou chamar o outro Murilo da minha área societária, a gente vai fazer tudo junto, porque aí sim, e aí eu volto a ponderar, planejamento sucessório não é customizado, como o Dani falou, alfaiate, cada um faz o seu. Por isso que até muitas vezes as pessoas falam assim para mim, fui assistir uma palestra de planejamento sucessório. Já sei o que eu quero. Uma palestra de planejamento sucessório. Aí a pessoa sai um pouco frustrada, porque parece que não entendeu nada, não sabia nada. Parece que ela não alcançou a receita do bolo. Isso, não alcançou, porque não tem receita do bolo. Porque a receita do bolo
é o caso concreto, né? Por isso que eu ponderei, às vezes você casar já é um planejamento sucessório. Então você tem que é um cenário que você se alia a outros profissionais, você não vai fazer isso sozinho, né? Então por isso que é uma questão muito mais ampla, né? Então, claro, é uma coisa que você tem que ter um diagnóstico inicial, customizar o seu cenário, o que você deseja fazer, quais são os seus interesses. Entender que é uma questão multidisciplinar, vai ter que envolver os impactos tributários, tudo isso. E aí, realmente, refletir, avaliar, né? E pensar muito também na própria pessoa, né? Porque às vezes eu vejo também muita gente querendo já se desfazer de tudo, vou doar tudo, mas e você, né? Às vezes a pessoa também tem que pensar em si próprio, que ainda vai ter muita vida pela frente, né? Enfim, são muitas questões que, quando a gente pensa na finitude, né, elas passam pela nossa cabeça, né, e que devem ser sopesadas. E, Ana, aproveitando que você falou nessa questão de doação, a gente acabou não falando também ainda sobre isso, mas é uma coisa muito comum também, às vezes as pessoas aparecem e falam, eu quero doar as minhas coisas em vida porque eu não quero fazer inventário. Uhum. Quero transferir logo tudo para os meus filhos, ou, enfim, para quem quer que seja. Como é que funciona mais ou menos a doação? Assim, você falou antes também a questão do testamento. Você não pode dispor de todo o seu patrimônio. A doação da mesma forma. A doação da mesma forma, porque você não pode doar tudo e ficar sem nada, porque você precisa reservar bens para a sua subsistência, primeira regra, primeira coisa. E segunda coisa é que, se você também tem herdeiros necessários, você tem que respeitar a legítima dos herdeiros necessários na doação. E aí Mas aí mesmo que você esteja doando para outro herdeiro, por exemplo, você está privilegiando um ou outro, ou você doar até para terceiros você não pode? Doar até para terceiros você não pode, porque você só pode doar para terceiros até metade do seu patrimônio, considerando o dia da doação. Mas se fosse vender, poderia? Vender, você pode vender. E aí depois você pode torrar tudo. Você pode vender e torrar tudo, morrer com zero. Só não pode doar. Só pode transferir gratuitamente. Exatamente. Perfeito. Doar, exatamente. Você pode morrer tendo gastado tudo, não tem problema nenhum. Agora o problema é a doação. Transferir gratuitamente. Isso. E aí, né, vem um dos institutos mais difíceis, né, do direito civil, que eu entendo, que é o problema da colação, né, que é quando você transfere bens em vida para os seus herdeiros e depois eles têm que, então, trazer esses bens de volta para equilibrar as legítimas, né, que é essa cota reservada em lei. E mesmo quando você faz transferências para terceiros, né, respeitar esse limite do dia da doação. Então, esse passado que vem para o dia do inventário é sempre um ponto muito sensível, né? E aí, sim, o planejamento é muito importante, ver conta, ver o que foi feito, as regras, aí a lei aplicável, porque as leis vão mudando no tempo, né? Essa é uma temática assim, bem sensível, porque tudo que volta do passado, né? Você está hoje aqui, vai ver o que aconteceu há 30 anos atrás numa doação, né? É um cenário assim, bem, bem difícil. E às vezes a pessoa recebe um imóvel há 30 anos atrás, vendeu, gastou dinheiro. Isso, exatamente. E ainda precisa compensar, porque não foi dispensada da colação. Isso aí. Aí compensa o quê? O imóvel, o dinheiro, aí depende da lei, que se a lei era... É muita coisa. É. Ana, você tem que vir mais vezes para o nosso bate-papo. Essa conversa entre todos, porque é muita coisa para a gente falar. É verdade. Eu posso fazer uma última pergunta? Fala, Carol. Eu adoro falar com a Ana, é sempre uma aula. Eu tô só ouvindo, gente, porque é sempre uma aula. Ana, e a previdência privada? Eu ouço muitas pessoas que colocam terceiros como beneficiários da previdência privada, pois não entra no inventário. E aí, esse assunto eu imagino que Vamos fazer um específico sobre previdência complementar ou você quer tentar? Não, olha só, eu não deixo nenhuma pergunta sem uma resposta. Né? Ainda que eu não tenho todas as respostas, obviamente, mas não vou deixar aqui, né, nesse finalzinho aqui essa pergunta sem resposta. Carol, as previdências privadas hoje, né, elas viraram, a gente até teve uma reunião, eu e o Dani, segunda-feira, sobre isso, e eu acho que elas viraram assim, um problemão, né, na área de família, porque
elas estão consideradas como um seguro, elas são pagas, então, pelas instituições financeiras previamente, não preciso passar por nenhum processo de inventário. Você indica um beneficiário. Você indica um beneficiário, ele vai lá no banco, em 20 dias ele recebe o dinheiro depois da morte da pessoa, mas não há dúvida nenhuma de que são investimentos eletivos, né? Você vai lá, que nem você faz um CDB, você faz um VGBL, né? E aí você tem a chance de desvirtuar completamente não só a sua herança necessária, como eu expliquei aqui para vocês, né, ter a cota disponível, a cota legítima, como até a ameação do cônjuge, né, porque você coloca então tudo dentro de um VGBL, nomeia os filhos do primeiro casamento como beneficiários, e aí o cônjuge acha que vai receber a metade, não recebe a metade. Mas uma coisa a ser avaliada nesse dentro do VGBL é a forma como ele foi constituído. Um aporte único no final da vida, ou se é aquele caso que ele vem contribuindo mensalmente com o objetivo de uma previdência complementar. Dani, olha só, isso é verdade na jurisprudência, mas na realidade da lei, isso não se sustenta. Não faz diferença. Para fins patrimoniais, sucessão é um investimento. É um investimento. Eu até defendo, e eu compreendo que é difícil, mas eu acho que hoje, até sabendo disso, é uma coisa até importante na hora de você estar casando. Olha, com quem você está casando? É um juiz e um advogado. Bom, olha só, eu vou fazer uma previdência privada. No meu pacto antinupcial, eu vou dizer, olha, caso eu tenha uma previdência privada, ela não vai se comunicar. Perfeito. Entendeu? Eu sei que isso é difícil. Muitas vezes, até eu tenho uma aluna que me segue no Instagram, e aí ela começou, eu posto muitas coisas sobre até previdência privada, que é um tema que eu gosto bastante, e aí ela veio conversar comigo, e ela falou, Luísa, eu estou vivendo esse problema, porque eu tenho uma previdência privada, sou advogada, profissional liberal, meu marido é funcionário do BNDES, e agora? E eu falei, realmente, é muito difícil, eu ser no café da manhã, né, sentada de manhã e falar, vamos agora, amor, né, decidir aqui, fazer um pacto pós-nupcial, que a previdência privada é só minha, mas por que você está pensando em se separar, né? Porque é muito difícil realmente tratar desses assuntos, né, por mais que os dois são advogados, entendeu? É muito complicado, eu entendo, é fácil falar de fora. Porém, no fundo, Dani, eu compreendo isso, e a jurisprudência faz essa distinção. Isso foi má fé, prestes a falecer, ele fez essa transferência. Não, ele todo mês coloca lá. Então, só que na prática, não é isso. É patrimônio constituído. Patrimônio constituído. E isso que você falou de colocar no pacto, prever no pacto, você acha que dá para fazer também no testamento? Então, no testamento, eu acho bom fazer no testamento também, né? Acho interessante. Assim, considerando que já está constituída, já tem a VGBL ali. Sim. Ainda que você possa dar o direcionamento no próprio Instituto do VGBL, você lançaria também no testamento. Dizendo, olha, eu já estou dizendo, isso aqui imputa na minha disponível. Ainda que para constar, isso aqui imputa na minha legítima. Eu já estou dando uma direção daquilo para não ter discussão. E eu já fiz isso em testamento que eu elaborei. Olha só, não vamos discutir esse assunto? Sabe, vamos dizer, olha, estou imputando esse VGBL na minha disponível, estou imputando isso aqui, o meu filho vai receber isso aqui e já vai contar para ele como legítimo. Perfeito. Então, eu já resolvo esse problema. Então, na minha opinião, eu acho que, não obstante todas... Agora, vantagens. Antecipa a liquidez. Permite que os herdeiros tenham recursos para lidar com o inventário. Mas eu quero ressalvar que acabou de acontecer uma mudança aqui na possibilidade de fazer inventário extrajudicial, que permitiu que o inventariante nomeado possa recorrer aos bancos para pedir dinheiro para fazer o inventário extrajudicial. Então, isso também está muito bom, porque agora eu nomeio o inventariante extrajudicial e vou ao banco e falo, olha só, estamos aqui as guias do imposto, preciso pagar. Então, tem coisas que estão melhorando também, né? Enfim, acho que a gente está andando para frente, né? Porque antes não, em outros casos também, enfim, a pessoa teria que fazer o judicial para pedir autorização para o juiz para pegar o dinheiro para pagar o imposto, ou pagar o que quer que seja. Se não tivesse a liquidez na mão, né? Que poderia chegar com o VGBL. Né? E hoje você consegue fazer isso? Então, não tentei essa novidade ainda. Festejei a novidade, mas ainda não exerci a novidade. Mas festejei quando chegou, né? E, Carol, falando de VGBL, a gente também tem discussão na nossa área se entra para fins do ITD ou não, dada a classificação que a SUSEP dá de seguro. Aí só para entrar na nossa... Exatamente. Mais uma discussão. Enfim. Bom, pessoal, acho que é isso. Carol, obrigado. Carol, fala no Instagram do escritório que a Ana falou dela, por favor. @Bastos Tigre Advogados.
Estamos o lá. meu é @AnaLuísaNevares. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Obrigado, Ingrid. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Prazer.